professora de Geografia do Colégio Razão, e hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a primeira parte aí do processo de industrialização nos Estados Unidos, tudo bem? Então vamos lá, meninos, começar sobre esse conteúdo aí. O processo de industrialização aí nos Estados Unidos, ele se dá início aí no final do século XIX, tudo bem? E nesse período aí, meninas, realmente vai se dar a partir do momento em que o quê? Em que nós temos o processo aí para a marcha para o oeste, tudo bem? Até porque os Estados Unidos, ele é bem caracterizado o seguinte: na parte mais ao norte dos Estados Unidos, eu vou ter o quê? Eu vou ter as indústrias aí, porque devido ao clima ser um pouco mais frio e tudo mais, não favorece o quê? Não favorece realmente o cultivo aí. Então, a agricultura ou até mesmo a criação do gado. Então, a parte ao norte dos Estados Unidos sempre vai ser mais caracterizado, ok? Vai ser mais industrializado, tá bom? E mais ao sul dos Estados Unidos, eu vou ter realmente o quê? Eu vou ter as grandes propriedades aí, tanto do cultivo aí de soja, milho, algodão, como também vou ter o quê? Vou ter as grandes propriedades aí também da criação do gado. Só que o que acontece, meninos? Nas aulas anteriores, nós vimos aí onde estão localizados realmente os cinturões agrícolas nos Estados Unidos e como realmente ocorre tudo isso. E isso é extremamente necessário entender bastante, meninos, porque é o seguinte: para entender o processo de industrialização nos Estados Unidos. Porque a marcha para o oeste, ela realmente veio com o intuito de quê? De realmente fazer com que eu pudesse o quê? Eu pudesse espalhar a população pelo território aí dos Estados Unidos, tirar eles um pouco tanto da porção leste e levar mais para a porção oeste. E o oeste dos Estados Unidos é realmente caracterizado aí por uma região que eu vou ter grandes propriedades aí. E aí, pessoal, o que ocorre? À medida que os Estados Unidos ele ia crescendo, se expandindo, a sua população ia se espalhando por outras partes do seu território, o que ocorreu? Ocorreu também que o quê? Que foi chegando junto com eles o quê? As ferrovias, a telecomunicação, e tudo isso foi junto. Ou seja, na medida em que a população ia ocupando outros territórios, a infraestrutura foi indo junto com eles. E assim interligando o quê? Interligando as cidades aí, os territórios. E com isso, o que acontece? Aonde eu tinha a produção da matéria-prima, eu conseguia levar o que? Para as indústrias. Então, por isso que os Estados Unidos ele é bastante, como posso dizer, desenvolvido nessa parte tanto industrial como a agrícola, a agropecuária aí, porque realmente foi algo feito estruturado. Então, o que acontece, meninos? Então, na medida em que crescia a porção oeste aí, o leste ele estava se interligando aí com a porção oeste dos Estados Unidos, através do quê? Através das suas infraestruturas aí, principalmente das ferrovias e das telecomunicações, porque assim eles podiam manter o contato aí e fazer realmente o quê? Fazer essa comercialização aí. E assim impulsionou o processo de industrialização nos Estados Unidos. E aí é bastante importante também destacar que o quê? Que a partir do final do século XIX aí já começou o quê? Então começou também a desenvolver outros tipos aí de meios de quê? De fontes de energia. E aí no início do século XX já tem o quê? Já temos o quê? A energia elétrica e também a utilização do petróleo. E aí os Estados Unidos ele se destaca principalmente o quê? Principalmente como um dos pioneiros aí da segunda revolução industrial. E aí é o momento em que realmente os Estados Unidos ele vai se destacar nessa parte de quê? De produção, o quê? De produção em massa. Principalmente o quê? Porque ele vai ter os seus pioneiros aí, como o Taylorismo e o Fordismo, que todos vocês já devem ter estudado e ouvido falar. E eles foram essenciais aí para o quê? Para esse processo aí da segunda revolução industrial. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer a criação de uma produção em massa. E essa produção em massa, eu vou ter funcionários o quê? Que cada um vai ter a sua função e cada um vai desenvolver o quê? Vai ser qualificado, especializado aí na sua determinada área aí. E aí, meninos, o que ocorre? Eles vão produzir em massa, só que eles vão ser o quê? Eles vão se destacar principalmente na indústria automobilística, tá bom? Então, os Estados Unidos ele vai se destacar bastante aí e vai ser um momento que vai ser um grande crescimento aí econômico para os Estados Unidos. Mas o que acontece? Os Estados Unidos ele vai ter uma quebra aí, vai ter uma caída aí na crise de 29, que vocês já devem ter estudado aí com os professores de história de vocês. E aí vai ser um momento em que realmente vai dar uma mudada aí um pouco aí nessa configuração aí, até porque nesses processos aí os Estados Unidos estão saindo de uma guerra e provavelmente vai estar entrando em outra guerra aí. Tá bom, meninos? Então, é bem interessante se destacar esses modos aí de produção.
Meninos, essa é a primeira parte aí do nosso conteúdo. Na nossa próxima aula, vou explicar mais um pouco aí desse processo de industrialização até chegar aqui nos dias atuais em como os Estados Unidos se destaca aí no ranking mundial no processo de industrialização aí e de exportação dos seus produtos. Tudo bem, meninos? Qualquer dúvida, anota essas dúvidas aí e me passa aí na nossa live, tá bom? Beijos, até a nossa próxima aula.